Hoje trabalharemos a civilização dos chamados Hititas. Os Hititas foram um povo da Idade do Bronze que teria ocupado a cidade de Hattusha, né, que é essa cidade situada aqui nessa região da Anatólia, entre mais ou menos os anos 2000 antes de Cristo e 1200 antes de Cristo, 1100 antes de Cristo, né? E constituiu o grande império do Hatti. Veremos nessa aula por que se tratou de um grande império, né? E apesar da sua pouca duração, né, em comparação com outras sociedades, né, de 600 anos ou 800 anos, vamos dizer mais consolidadamente, é, por que que era um importante império da Era do Bronze, como que ele se desenvolveu e que o levou a ser destruído. Tá? Então, inicialmente, é preciso registrar que a importância da história hitita vem do fato de que os hititas, em grande medida, foram um grande império, tiveram fortíssimas repercussões entre os povos da antiguidade, né? E por eles mesmos, né, os hititas foram um império militar e bastante voltado à questão divina, né, e teve importante participação, inclusive, numa batalha que vai marcar o mundo antigo e vai levar à derrota ou ao empate, dependendo de quem analisa essa história, dos egípcios, né, na conhecida Batalha de Kadesh, de 1285 a.C. Tá? Os hititas também foram fortes aliados, amigos de Wilusa, que nós conhecemos hoje em dia como Troia, né? E trazem alguns relatos sobre a Guerra de Troia que se contrapõem, em parte, aos relatos gregos trazidos pelo Homero em sua famosa Ilíada. Tá? Mas, enfim, vamos discutir um pouco sobre esse Império Hitita. Antes, nessa região, né, existia o chamado Hatti, né, uma proto-dinastia do Hatti, antes propriamente desses hititas chegarem. Coloca-se em grande medida que os hititas teriam vindo como povos euroasiáticos, enfim, de uma origem euroasiática, mas principalmente eles dão origem a todo um alfabeto, né? E esse alfabeto foi parcialmente, né, encontrado, é bem provável que existam outros registros, enfim, já vou falar sobre isso, mas é um alfabeto, uma escrita que era uma mescla entre o cuneiforme mesopotâmico, né, e o lúvico figurado, parcialmente decifrado, né? Então, essa literatura, essa escrita hitita, né, ela tem muito dos traços da língua que antes era a língua usada nas relações internacionais dessa era do bronze, que era o acádio. Né? Os deuses hititas são diversos, porque os hititas acreditavam que quando eles tomavam um determinado povo, é, era importante ter como aliados os deuses desse mesmo povo. Né? Os hititas registraram um importante sistema de drenagem e coleta de água, fundamental num local em que a secura é muito intensa e, enfim, os ventos são bastante fortes, como é o caso da Anatólia Central, ainda hoje. Né? E a gente precisa conhecer um pouco melhor, né, alguns das principais deidades do panteão hitita, inclusive, que vão influenciar no panteão greco-romano posterior. Né? Bom, antes dos hititas, já existia Hattusha. Hattusha, na verdade, foi fundada por uma dinastia que a gente chama da proto-dinastia do Hatti. Né? Inclusive, os hititas se reivindicam continuadores dessa dinastia do Hatti. Não por um acaso, também, além de hititas, nós conseguimos chamá-los de Império do Hatti, né? Principalmente depois de Suppiluliuma. Né?
Mas os hititas, então, eles seriam esse conjunto de povos, né, que teria migrado da para essa região da Anatólia, encontrando nessa região da Anatólia já uma população que estava lá. Vejam que é o seguinte, essa população já existem alguns registros sobre embates, sobre problemas que teriam ocorrido com essa população proto-Hat, né? Esses príncipes proto-Hat. Né? Uma dessas narrativas está atribuída diretamente a Anitas. Anitas teria sido o rei de Kussara, né? E Anitas fala o seguinte: depois ele ter passado pela cidade de Neza, né, ele capturou o rei de Neza, mas não fez nada demais a nenhum não fez nada de mal a nenhum dos habitantes de Neza, né? Tornou-os mães e pais, de acordo com um relato que ele mesmo, né, o Anitas, fez a respeito de sua empreitada militar. Mas, ainda que ele tenha tratado com essa, digamos, é, com esse cuidado, né, de só ter tomado o rei, enfim, no caso de Ratusha, esse mesmo Anitas fala o seguinte, que enquanto ele tinha tratado como mães e pais os habitantes de Neza, ele destrói, ele amaldiçoa a Ratussas. Ele fala o quê? Sobre suas ruínas semeei erva daninha. Quem depois de mim se tornar rei e de novo povoar Ratushas, que seja atingido pelo Deus celeste da tempestade. Então, Anitas saqueou Ratussas e transportou o espólio de Ratussas para Neza, que se enriqueceu com outros edifícios e tornou-se uma capital importante naquele período, lá de 2100 a.C., por aí. Tá? Então, é, houve essa imigração gradual para a região da Anatólia, de povos vindos aí da Europa. A gente sabe que eles são vindos da Europa porque a gente tem alguns registros poéticos que indicam o nascimento do Sol, e aí associa esse nascimento do Sol a uma determinada localidade. Então a gente concluir que a partir desse nascimento do Sol nessa determinada localidade é bem provável que esses povos tenham vindo do continente europeu, né? Mas temos poucas informações sobre esses povos, enfim, e já há registros de uma cerâmica hitita lá pelos anos 2000 antes de Cristo, enfim. E antes da fundação propriamente do grande império, que seria o Império Hitita, a sua capital, Hattusha, já teria sido fundada. Mas, enfim, o primeiro fundador da dinastia, propriamente hitita, né, que vai, então, suceder, né, os hititas, que vão, então, suceder o que seria aquele império rático, né, ou aquele império não, mas, enfim, aquela sociedade rática, né, que a gente tem aqui um exemplar em bronze aí de uma arte rática, né, dessa dinastia, né, anterior aos hititas. Um dos grupos que ia sucedê-los, né, era liderado por Tabarnas. Tabarnas vai reconstruir a cidade de Hattusha, que tinha sido saqueada e destruída por Anitas, né, e vai organizar um governo lá para entre 1680 e 1650 a.C., né? Então, Tabarnas é quem vai iniciar essa geração hitita. O sucessor de Tabarnas foi uma pessoa que entendia que, além da questão da guerra, havia necessidade de uma propaganda individual, né? Então, além propriamente de fazer um ataque, fazer uma coisa, ele entendia a necessidade de propagandear os seus feitos de guerra. E assim o faz em seu testamento. Esse personagem ficaria conhecido como Hattusili I. Hattusili I, então, registra a expansão, primeiro, para a Síria do Norte, para a Síria setentrional, essa região de Carquemish, Halab, que hoje a gente chama de Alepo, Lala, mas
nesse primeiro momento, ele não chega até essa região aqui, ele vai fazendo incursões, né? Inclusive, os hititas vão ter como inimigos, nesse primeiro momento, a cidade de Halab, né? Ele vai fazer incursões e Hattushili terceiro, o primeiro, por exemplo, ele cita o fato de que ele incendeia a cidade de Hassu e conduz a estátua dos deuses deste povo, o povo de Hassu, à deusa do sol Arina. Veja que curioso, os hititas têm como uma deidade solar, isso é uma coisa muito rara, porque as deidades normalmente solares elas são associadas ao sexo masculino, mas a deidade solar hitita ela é uma deidade feminina, né? Então essa deusa hitita, né? A deusa Arina, ela acompanhada no panteão celeste por um outro importante deus, né? Que aí que temos uma estátua de um sacerdote que faria essa intermediação, que faria essa relação entre os homens e os deuses, mas um importante deus que é o deus Taru, o deus hitita da tempestade. Taru, ele foi tomado do deus hitita, ou melhor, do deus Urrita Texubi, e ele seria uma inspiração à figura de Zeus e depois Júpiter, né, na mitologia greco-romana. Vamos lembrar que a maldição de Anitas consistia exatamente que o povo de Ratusha fosse atingido pelo deus celeste da tempestade, né? Então, eles acabam tomando o deus Urrita da tempestade para ter um benefício desse deus para que não fossem efetivamente destruídos, tal como previa Anitas, né? É... Mas, enfim, Hattushili I vai dar espaço aí a lutas internas de poder. Por quê? Ele titubeia em reconhecer como sucessor do seu filho, ou melhor, como sucessor dele, o filho da sua irmã. Né? A sua irmã era uma serpente, era uma pessoa bastante complicada, né? E na sociedade hitita, essa figura feminina ela tinha uma grande importância. Talvez seja daí que vem o elemento de você estabelecer uma deidade solar de tipo feminina, né? Mas então, o Hattusili I, ele titubeia em reconhecer o filho de sua irmã como sucessor, né? Mas acaba fazendo isso a posteriori, quando consegue deixar a educação do jovem ao encargo de sábios que tinham sido cuidadosamente escolhidos pelo próprio Hattusili I para cuidar da educação do menino. Então, aí ele reconhece, né, esse jovem aí como seu legítimo sucessor. Que é o nome desse jovem? O nome desse jovem é Mursili I. Então, enquanto Hattusili I fica no governo entre 1650 e 1620, é claro que essas datações são muito imprecisas, mas 1650 a 1620 a.C., o Mursili fica durante os próximos 30 anos, de 1620 a 1590 a.C., né? E ele vai cumprir uma coisa que estava lá no testamento de Hattusili I. Hattusili I expressava em seu testamento a intenção de expansão do território hitita, né? E aí, para tal, ele vai destruir sua principal concorrente, que eu já comentei, que é a cidade de Halab, atual Alepo, né? E aí, além disso tudo, Mursili depois vai fazer uma longa marcha, vai conduzir uma longa marcha aqui do pessoal de Halab para a região da Babilônia, a Babilônia Amorita. Na época, a Babilônia Amorita, que a gente já tinha conversado, que era a Babilônia da dinastia de Hammurabi, aquela dinastia paleobabilônica, né? E a gente tinha comentado que uma das coisas que fez com que os babilônios caíssem fosse, num primeiro momento, a invasão dos hititas, e no segundo momento, o, o domínio dos cassitas, né? Os hititas chegam, tomam, roubam bastante coisas da Babilônia, mas não chegam a tomar a cidade da Babilônia, né? E aí isso registra um grande prestígio dos hititas, quando eles vão derrotar Halab e quando eles vão derrotar a Babilônia, né? Dado esse prestígio, os sucessores de Mursili I já começam a perceber que aquele vai ser um reino muito rico, por causa das diversas, digamos,
dos diversos espólios, das diversas coisas que eles conquistaram em suas campanhas militares, né? Então ocorre um golpe contra Mursili I. Né? E essa instabilidade que tinha sido gestada quando Mursili I ainda estava em campanha, ela vai se expressar então nesse golpe que vai efetivamente assassinar Mursili I, né? E a partir daí começa um período de lenta decadência, né? Num primeiro desse grupo dos hititas, né? Veja que quem vai, enfim, conduzir esse golpe vão ser dois personagens, o Rantili, quem futuramente seria o rei, e Zidantas, né? E aí eles matam Mursili I, né? E acabam tomando aí a cadeira real, né? Aliás, entre os hititas, para você ser considerado efetivamente um rei, para você ter essa nomeação, né? Você precisava ter minimamente um selo real. E aqui a gente tem uma imagem de um selo imperial hitita, né? Já numa época posterior a essa, porque os hititas ainda não eram império nesse primeiro momento, mas de um selo imperial hitita que mostra aí o poderio de um rei, que mostra aí a importância dos reis. Né? Então, o que acontece? Rantila Rantili, perdão, vai se tornar rei dos hititas, né? E nesse sentido há essa decadência. Os povos Zarzawa começam a invadir aqui na faixa oeste dos hititas, né? Ao mesmo tempo, existe uma liberação de Haleb da mão dos hititas por parte dos hurritas, que estão aqui a sudeste dos hititas, e os hititas começam a entrar em conflitos com os chamados Kashka, tá? Que era um povo mais do norte. Né? Enquanto isso, dentro do espaço hitita, dentro do trono hitita, ocorre uma sequência de assassinatos, magnicídios, né? Que levam esse reino a uma instabilização profunda. Né? Quem que vai, né? Depois, isso entre 1590 e 1525 se dá, antes de Cristo, se dá essa instabilização. Né? Até o momento em que uma personagem chamada Telepinos, preocupada com a estabilidade do reino hitita, reverte essa tendência, né? E se consolida. Consolida aí um período de bastante tempo no poder político. Ele fica de 1525 a 1500 a.C. Né? O que vai acontecer? Tão logo ele chega ao poder, assassinam seu filho e logo em seguida a sua esposa. E ele, em vez de assassinar, como normalmente se fazia naquele período, né, assassinar os perpetradores desse assassinato, né, condenar à morte aí quem cometeu esse assassinato e aí desencadear uma nova onda de violência, ele prefere simplesmente restringir-se a banir os assassinos, né, e falando assim, ó, vamos evitar um banho de sangue. Na verdade, ele estava evitando um banho de sangue contra si mesmo, né? Quando ele estabelece isso daí, ele se projeta como um rei ali mais conciliador, enfim. E ele estabelece, então, como decreto, uma série de leis hititas, e como lei constitucional, regula a questão sucessória. Como vocês conseguem perceber, o elemento sucessório entre os hititas era um elemento conflituoso até Telepinos. Então, esses decretos de Telepinos, né, iniciam o que a gente vai conhecer como a monarquia hereditária hitita. Veja então, a gente vê a monarquia hereditária como algo bastante, digamos, atrasado, né? E ela de fato é. Mas, num primeiro momento, no seu nascedouro, ela serviu como um elemento de avanço. Por quê? Porque ela permitiu uma mínima estabilidade para aqueles reinos que adotavam o que eu chamei de modo de produção oriental, né? E com isso você garantia a perpetuação desses mesmos reinos, né? Aí qualquer tentativa de magnicídio seria julgada no Conselho dos Nobres, né? Os nobres eram conhecidos como os pancus. Então qualquer tentativa de assassinato do rei seria julgada nesse Conselho de Nobres e seria devidamente, né, punida caso houvesse necessidade. Né? Além disso tudo, a figura da rainha, para evitar aí também conspirações, né? A rainha, que é conhecida como Tawanana, também seria importante, porque por vezes a conspiração poderia partir da própria figura feminina, da própria rainha. Né? Então,
se ela visse que o marido estava morrendo, alguma coisa assim, ela tentaria, sei lá, assassinar o próprio sucessor, tudo. Então, uma das medidas que foram tomadas, né, é que a tal Anana, essa rainha, permanecesse uma figura de bastante importância mesmo com a morte do seu marido, mesmo enviuvada. Daí ela permanecia, e não foram poucos os casos de conflito entre, vamos dizer, as esposas do novo rei e a antiga rainha que tinha ficado ali enviuvada lá e que também tinha essa importância, essa proeminência como tal Anana, né? Decorre depois de Telepinos um período sem informações, que dura durante um século. Alega-se uma provável invasão dos, como eu comentei, dos hurritas, que estão aqui a sudeste, né? E nesse momento, o faraó egípcio Tutmés II avança para Kadesh e vai derrotar os hurritas nesse momento, né? Não só, também os Casca atacam a cidade de Ratusha e deixam a cidade de Ratusha bastante deteriorada, de acordo com algumas concepções. Então, diante do declínio hurrita, há uma reascensão hitita logo na sequência, né? Quando o faraó consegue efetivamente expulsar os hurritas e os hurritas começam a decair, os hititas começam a reaparecer. E vai ser o Suppiluliuma, né, que vai governar de 1380 a 1346 a.C., que vai consolidar o processo de centralização e de, inclusive, formação do chamado Império Hitita. Ele assassina o próprio irmão e assume o poder político, né? Os hititas fazem, então, uma aliança com a cidade de Ugarit. Ugarit ficava mais ou menos por aqui. Ugarit era uma importante rota. Vamos lembrar aqui, esses são povos da Era do Bronze, né? Então, o bronze é uma liga que é constituída, em parte, por cobre e, em parte, por estanho. O estanho era encontrado lá no Afeganistão, no mesmo local em que você encontrava lápis-lazuli. E o cobre você encontrava na cidade na ilha de Chipre. Aliás, Chipre vem de Quipros e vem da mesma origem da palavra cobre, né? Então, nesse aspecto, o Chipre é um importante fornecedor de cobre e o Afeganistão é um importante fornecedor de estanho para essas sociedades do bronze, né? E essa aliança com Ugarit, que era uma cidade com bastante circulação econômica, enfim, vai dar uma proeminência aos hititas, né? Eles vão lutar contra os Casca, aqui ao norte, né? E vão consolidar acordos e tratados com os vizinhos, de forma a consolidar alianças contra os hurritas, que estavam em decadência e estavam aqui ao sudeste. Então, a partir desse momento, os hititas, né, com o Suppiluliuma, começam uma política de casamento de parentes para consolidação de alianças. Então, vão ser eles, antes mesmo daqueles reis do século XVII austríacos, que a gente tanto associa aí com essa política de casar o filho com a filha de outro reino para criar aliança entre esses dois reinos, enfim. Antes deles, muito antes deles, nesse período do bronze, os hititas já estavam fazendo esse tipo de aliança, né? Então, bastante, em termos de diplomacia, eles vão ser muito importantes, né? E, aliás, não só em termos de diplomacia, os hititas guardavam tudo, né? Enfim, na biblioteca de Ratusha, né? No espaço de armazenagem de documentos e tudo, a gente constata a grande importância, né, dos escribas hititas, né? Eles tinham um profundo senso histórico, eles guardavam todos os documentos antigos, reivindicavam tradições e dinastias mais antigas, enfim. E aí, não por um acaso, traziam escribas, escritores estrangeiros, né? Tinham essa prática muito grande, né? Enfim, né, desde o Telepinos, eles mantêm um sistema de leis dinâmico, imutável, o que vai ser um sistema de leis bastante inovador para a época,
né? E além disso tudo, uma diplomacia bastante ativa, né? Concertando muitos acordos de paz, incluindo casamentos, enfim. Tá? Os reis, eles eram considerados nesse povo, né? Porque os hititas são conhecidos como o povo dos 1000 deuses, né? Dado que eles é, traziam para si os deuses dos outros povos. Como eu falei para vocês, um dos deuses mais importantes deles vem justamente dos seus inimigos hurritas, né? Que é o Texubi. Texubi para os hurritas, Taru para os hititas, né? Então, veja um outro elemento aí que indica essa expansão militar hitita. Temos aqui uma estatuária hitita com motivos muito próximos, com traços muito próximos dos traços mesopotâmicos, como a gente consegue constatar aqui, né? Aqui também a gente tem uma, a gente encontra em Carquemis, que é a região da Babilônia e da Assíria, enfim, um governo conjunto e tal. Nessa cidade de Carquemis a gente encontra um alto relevo que vai mesclar elementos hititas com elementos sumérios, com os elementos assírios, enfim, né? Então a gente vê como esse povo teve ali sua importância também em termos de influência na questão artística, né? E aqui é a sua capital, Hattusha, né? A Porta dos Leões, né? Essa Porta dos Leões que, enfim, como dá para perceber, os hititas têm bastante senso de segurança. É uma cidade ela toda murada, né? Essa Porta dos Leões mesmo, né? Era bastante imponente e se colocava aqui uma grande porta quando os hititas estavam em risco. Toda a população no entorno, todo mundo à noite se recolhia para dentro da cidade de Hattusha e essa porta era fechada com trincos, inclusive, e tal. Se houvesse alguma alteração na estrutura dos trincos dessa porta, na estrutura é, é, inclusive, eles deixavam alguns elementos para indicar caso tivesse havido algum tipo de movimentação na porta, né? Porque daí seria possível identificar se houve entrada de espiões, se houve entrada de algum tipo de inimigos, né? Mas então os hititas nesse período do Suppiluliuma eles avançam contra os Arzawa aqui e vão avançar na Síria setentrional, na Síria do Norte, e vão consolidar aí um grande território, né? E nesse momento do Suppiluliuma, de acordo com os anais do seu filho, né, os anais de Mursili II, que é o seu filho, é, vem uma proposta inesperada vinda do Egito. Veja, os hititas já tinham tomado aí, como a gente está vendo, Cárquemes já tinha tomado em grande medida a Babilônia. Inclusive, a esposa de Suppiluliuma, ela era uma Babilônia. Então, isso já mostra como os hititas já tinham se estabelecido nessa assim conhecida Babilônia cassita, né? Como eles já tinham se consolidado com o poder da Babilônia cassita. E aí chega uma proposta inesperada. Nesse momento, a princesa egípcia Ankhesenamon, filha de Nefertiti, queria se casar com um dos filhos de Suppiluliuma. O Suppiluliuma ele fica profundamente desconfiado. Como assim? Nossa, eu sou rei já de uma vasta região aqui na Anatólia, consegui conquistar grande parte da Arzáua, grande parte aqui da Síria setentrional, enfim, e ainda por cima, o Egito está sendo me entregue de graça. Ela quer se casar simplesmente com meu filho. Então ele demora, ele fica muito desconfiado, ele não sabe qual que era a intenção por trás daquela carta. Ele demora para responder e ela manda inclusive uma segunda carta quando ele chega e questiona, oh, é isso mesmo, tal. Então, hoje em dia a gente não tem registro da primeira carta, a gente só tem os registros dos anais de Mursili que contam essa história de que ele foi convidado pelos egípcios. Mas imagina se o filho dele chegasse antes no Egito, a gente teria ali um dos maiores impérios da antiguidade da Era do Bronze, porque o Egito ia se juntar com os hititas conformando uma grande unidade aí que vai da Turquia até a atual Etiópia, né? Mas claro que a história não se faz com C, né? Então, como ele demorou a responder, a Ankhesenamon, que era essa princesa egípcia, acaba por ceder o trono a Ramsés II.
E aí, quando seu filho, que já tinha saído, daí ele cede, né? Ele fala, bom, legal, né? Agora eu vou fechar esse império. O filho já tinha sido enviado, né? Esse filho é morto na estrada, né? E aí o Supliu Lyuma declara guerra ao Egito, né? É, Daí o Egito até se deixa tomar num determinado momento e manda os prisioneiros, deixa os prisioneiros para os hititas. Só que descobriu-se que esses prisioneiros estavam cheios de peste. Então, uma praga trazida por esses prisioneiros hititas vai acabar com a própria cidade de Ratusha. Os prisioneiros são levados de volta da região egípcia para Ratusha. Os hititas estavam se sentindo, né, vitoriosos e tudo, só que daí o a Ratusha, diante da praga, vai começar a sucumbir. O próprio Supiluliuma vai morrer por conta da praga. E aí sobra ao poder o seu filho, o Mursili II. Vamos lembrar o seguinte, como eu tinha comentado, o Supiluliuma ele assumiu o poder assassinando o irmão. E não por um acaso o Mursili II escreve os seus anais, escreve as suas histórias, né? Porque ele recobra para si a responsabilidade dos delitos do pai, ou seja, do Supiluliuma. Ele, de maneira duvidosa, o Mursili II fala assim: olha, eu me responsabilizo pelo delito. Se você quiser jogar as coisas sobre mim, joga sobre mim, mas não deixa essa praga continuar sobre a cidade de Ratusha. E aí ele inaugura uma coisa muito nova no pensamento político da época, que é o pensamento do comércio político de culpa e expiação. Essa ideia que vai estar depois também na própria Bíblia, entre os próprios elementos judaico-cristãos, em que você troca a sua culpa, você expia por meio de outro. Ele inicia pelo Mursili II, que é um hitita. Né? Então a gente vê como grande parte de elementos que ainda hoje nós consideramos naturais ou de uma determinada sociedade, eles são, né, bem oriundos dessas sociedades da Era do Bronze. Né? Bom, Mussili II consegue, efetivamente a praga continua, mas lentamente ela vai ser aplacada. Né? E aí o Mursili II fica de 1329 a 1300 a.C. no poder de Ratusha. Muatales vai transferir a capital de Ratusha para Datassa. Tá? Muatales fica no poder entre 1300 e 1282. Né? E aí, por conta desse maior distanciamento, há uma deserção dos Amuru, né? E esses Amuru que antes estavam nessa região sob controle hitita, eles começam a se aproximar do Egito. Né? E aí, por conta disso, Ramsés II recebe os Amuru com bastante felicidade, mas, diante disso, ele vai postar suas tropas aqui em Kadesh, né? O próprio Ramsés II vai ficar em Kadesh, e aí os hititas começam a se organizar e organizam uma grande expedição para a retomada de Amurru. E eles logram vitória, eles põem Ramsés II para correr, né? A despeito dessa vitória hitita, com muitas perdas para os dois lados, porque a batalha seguiu até a noite, enfim, essa batalha de Kadesh ela vai ser fundamental, tá? O Ramsés II, apesar da vitória hitita, ele vai propagandear que a vitória foi egípcia, tá? Então vemos aqui a cidade de Ratusha, vou voltar aqui à exploração das imagens. O que é muito curioso, né? Uma das coisas que leva os hititas à vitória realizadas em relação ao cavalo, enfim, elas permitiam não apenas dois, mas três guerreiros nela. Então, um deles dirigia, o outro atacava, né? Mas havia o outro que ainda defendia, e com isso as charretes hititas acabavam ficando muito, né? Eram charretes bastante. É, Era um elemento de guerra
de um avanço extraordinário, né? Então, a gente tem aqui um relevo encontrado em Carquemis, que, como eu falei, é essa região da Babilônia, né? E, e que mostra como é que eram essas charretes hititas, esses carros de guerra hititas, né? E as suas vantagens estratégicas. Isso aqui está no estilo assírio, né? Aqui temos um pouco dessa arte hitita em alto relevo, né? É, mas o que eu queria mostrar seria então essa questão da Batalha de Kadesh. Em 1285 a.C., ocorre essa Batalha de Kadesh, né? E aí o faraó é posto para correr. Mas por que o faraó propagandeia, então, sua vitória se ele é posto para correr? Porque, na verdade, na sequência, né, apesar de essa vitória se dever em grande medida a Muatares, seu principal general, Hattusili III, né, que vai governar entre 1275 e 1250 a.C., ele vai conformar, esse rei Hattusili III, ele vai conformar com o Egito um famoso tratado de paz pós-guerra de Kadesh. Como é que eram esses tratados de paz? Eu, se eu fosse um hitita, redigia meus termos e esses termos eram levados para o Egito. O Egito lia, redigia os seus termos e eram levados para os hititas. Se os dois assinassem, perfeito, chegava-se a um acordo, né? Os mensageiros de cada um ficavam incumbidos aí de fazer esse transporte, essa comunicação entre os dois lados, né? E aí ficava a tábua hitita, né? E no caso uma tábua em prata hitita ficou no Egito e uma tábua egípcia fica no Rat, né? Aqui nós temos aí esse tratado de paz que hoje em dia tem uma cópia que está lá no Museu de Berlim, tem uma cópia que está, inclusive, também lá no Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas, né? Mas foi esse acordo firmado entre Hattusili III e Ramsés, né? Então, em sua apologia, Hattusili III relata essa aproximação entre o Egito e o Rat. Bom, porque então, voltando à pergunta, o Ramsés propagandeou a vitória egípcia? Porque ele não lia o, a derrota em Kadesh, vamos dizer assim, como fundamental em si mesma. O que ele leu? Bom, conseguimos manter a estabilidade nessa região norte da Síria, que era uma região muito instável. Conseguimos estabelecer essa integridade territorial, essa estabilidade, e ainda por cima conseguimos estabelecer uma troca com o outro império, né? Nesse acordo de paz, inclusive, a filha do Hattusili III se casaria com Ramsés, né? E ambos vão consertar um acordo de paz, né? Isso tudo estava disposto nesse acordo, né? Para os hititas foi uma coisa muito importante, porque se eles perdessem a cidade de Kadesh e perdessem essa região de Amurru, eles perderiam aquele estado tampão que eles tinham em relação ao outro grande império, que era o Egito, né? Então, para os hititas foi ótimo também. Então, tem muita gente, por isso que eu coloquei no começo do vídeo, né? Tem gente que lê essa batalha como se o resultado dela tivesse sido um empate. Os hititas se viram vencedores, porque a vitória deles foi estratégica, conseguindo aí de novo Amurru de volta, e os egípcios se viram vencedores porque a vitória deles foi tática, porque eles conseguiram estabelecer a paz aqui no norte da Síria, a despeito, claro, né, dos assírios, enfim, estarem chegando, os assírios estavam se organizando, e os assírios já tinham algumas tecnologias bem ligadas a uma proto-idade do ferro, tá? A partir do filho ou do sucessor de Hattusili III, Tudalias IV, entre 1250 e 1220 a.C., esse Tudalias IV se vê como chefe de um grande império, mas num período turbulento, né? E entra em guerra contra os Arzawa e os Alijawa, tá? E aí, em breve, se daria o fim dessa grande civilização hitita, né? Vejo aqui o santuário de Yazlikiaya, né, que provavelmente
ele é de 1600 a.C., mas tem grande parte dos seus motivos construídos na época do Tudalias IV, né? Aqui outra parte aí, uma procissão de 12 deuses, né? Desse povo aí, o povo dos 1000 deuses, que são conhecidos os hititas, nesse mesmo santuário de Isalicaia, tá? Mas a que se deve a queda dos hititas, né? É, os hititas, como muitos povos aí desse período do Bronze Tardio, vão ser destruídos pela chegada dos assim chamados povos do mar, né? Os povos do mar, eles teriam chegado, né, por essas levas migratórias lá pelos anos 1200, 1100 a.C., e vão desarticular aquele sistema internacional que existia. Já comentei isso quando discutimos a história da Mesopotâmia, né? Mas, em grande medida, esses povos vieram da Sicília, vieram aí dessa região do interior, da Grécia e tudo, e ocuparam esses territórios. Durante muito tempo na historiografia se viu esse povo, né, esses povos do mar, eles foram vistos com bastante inimizade, né, com bastante complicação. Por quê? Eles foram responsáveis pela queda de grandes impérios. Eles foram responsáveis pela queda da Babilônia cassita, eles foram responsáveis pelo fim das relações comerciais que levavam, como a gente comentou, lá do Afeganistão até essa região aqui do Mediterrâneo Oriental, e há registros que do Mediterrâneo Oriental, o estanho que vinha lá do Afeganistão chegou até a civilização minoico-micênica, ou seja, essa civilização também tinha contato comercial, né, com todo esse comércio, ou seja, mesmo que a pré-civilização grega tinha contatos, né, até o Afeganistão. A gente tem ali uma conformação de um sistema internacional, né, um sistema relativamente globalizado das condições do bronze, né, da época. Mas e isso levou, né, essa chegada desses povos do mar levou à desestruturação de grandes impérios, como foi o caso do Império do Hatti, como foi a Babilônia Cassita, como foram os Mitanni, né? O único que conseguiu segurar um pouquinho mais foram os egípcios, né? O Ramsés III vai conseguir segurar um pouco esses povos vindos do mar, né? Mas durante muito tempo essa historiografia considerou esses povos do mar como grandes inimigos e como grandes perpetradores aí desse fim dos impérios, tudo. Hoje em dia a historiografia mudou um pouquinho e até coloca que esses caras teriam sido mais, digamos, vítimas do que propriamente responsáveis pelas essas quedas, porque eles também teriam sido vítimas ali de um processo que aí está muito ligado a um processo natural, que foi constatado aí nas arqueologias mais recentes. Que processo natural teria sido esse? Bom, primeiro que essa região é uma região extremamente instável geologicamente. Muitas dessas cidades, elas estão estabelecidas em verdadeiras zonas sísmicas ou em regiões que estão muito sujeitas à erupção do vulcão. Vamos lembrar de Çatalhöyük, né, que tem aquela imagem daquele vulcão que eu já tinha comentado. Mas então essa é uma região muito sujeita a questões sísmicas. Nessa época, há o registro de uma grande seca e de um grande frio que teria ocasionado aí essas levas migratórias diante da ausência de comida. Não só por causa dessa instabilidade geológica, pode ter sido que o mar Mediterrâneo tenha se tornado particularmente revolto e muitas cidades que estavam ali no litoral do Mediterrâneo Oriental tenham sido tomadas por esse mar revolto, tenham sido prejudicadas por esse mar revolto, né? Então, esses povos do mar, mais do que, né, além de terem desestabilizado tudo, eles têm que ser vistos como vítimas, pessoas que estavam naquelas regiões e que também foram atingidos por isso e que resolveram, por conta disso, migrar. Prova disso, né, de que os povos do mar não são esses guerreiros selvagens como foram retratados durante tanto tempo, é que, em grande medida, eles estão vindo com as suas famílias, eles são bem mais pessoas que são
vamos dizer, nômades, que estavam dedicados a atividades agropastorícolas, que diante daquela grande seca, do grande frio e tudo, começam a ocupar essas regiões. Grande seca e grande frio que também afeta essas regiões, e não por um acaso, né, a gente acaba não tendo mais muitos registros dos hititas logo na sequência, né? Mas, enfim, os hititas, assim como, né, outros povos do entorno do Mediterrâneo também cultuaram o touro, cultuavam o deus da tempestade, cultuaram a Arina. Enfim, espero que essa aula tenha esclarecido um pouco mais, tenha desenvolvido um pouco mais o que foi esse importante império sobre o qual muito pouco se fala. Tudo bem? Um, muito obrigado e até mais.